Quando eu começo a sofrer, com medo do futuro, com medo de te perder, então eu corro pro mar e vejo as ondas a vir, é como um doce ninhar. Que é digno de receber servas, todos vocês. Agora eu passo a palavra para a Guaciara, onde ela vai então conduzir a próxima palestra. Enquanto ela vai se apresentando, falando algumas palavras, eu vou projetando ali o teu trabalho, tá bom, Guaciara? É contigo. Deus te abençoe. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. Bom, meu nome é Guaciara Chaves Talasca Arendt, tá? Guaciara Arendt. Muitos aqui já me conhecem, né? Já convivi em muitos lugares com muitos dos que estão aqui. Eu fui casada com o falecido pastor Valdemar Arendt, né? Que faleceu há 9 anos e meio, lá em Brasília. Na época morávamos lá. E vou trabalhar com vocês hoje. A minha apresentação vai vir logo depois, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Mas eu vou trabalhar com vocês hoje algo assim que fechou muito com a palestra do pastor, né? Eu fiquei impressionada lá
o quanto que as coisas se... E olha que nós nem conversamos sobre. Né? O que tocou para mim, então, na área da psicologia? Trabalhar a mulher de hoje, tá? A contemporânea. Os desafios da mulher de hoje e dos relacionamentos. Tá? Relacionamentos pode existir sem conflito? E aqui eu não estou falando só de casal. Né? Eu estou falando de filhos, eu estou falando de pai e mãe, eu estou falando de irmãos na fé, na verdade, relacionamentos em geral. Mas também focando um pouquinho mais nos relacionamentos mais íntimos de casal. Tá? Uma coisa que eu quero trazer, e que eu acho que nesses 34 anos de profissão eu comecei a perceber, os anos foram passando e, como nós vimos hoje de manhã, as mulheres foram se transformando, foram mudando, né? Deixaram as suas casas como donas de casa, começaram a trabalhar, muitas mulheres são mães solo, por vários motivos, enfim, mas são mães solo. E aí nós nos deparamos com muitas mulheres fortes, né? No sentido de força emocional para poder enfrentar a vida. Eu registrei aqui 2 casais com um filho pequeno. É claro que a gente tem mais. Eu, por exemplo, tenho 5. Né? 5 filhos. Mas aquelas 2 crianças ali, eles crescem e se conhecem e formam uma nova família. Né? O que é o masculino? E eu associo isso com passagens da Bíblia, com Deus. O masculino, o homem, ele é força, ele é poder. Né? Aí muitas mulheres me dizem assim, peraí, não, mas ele é força e ele é poder. Deus fez o homem com musculatura mais forte para dar o tronco, segurar o tronco da vida. Né? Mas a mulher, ela tem a inteligência. E convenhamos, o que é a força e o poder sem inteligência? Vocês já viram um homem forte, bombado, daqueles assim, bem que está na academia, se não tiver inteligência, o que ele faz com essa força dele? Então, enquanto o homem é força e poder, a mulher é a inteligência. Os 2 juntos formam uma dupla imbatível. Tá? O papel do masculino ficou apagado aqui, né? É prover financeiramente e emocionalmente e proteger. Qual é o papel do homem? Mesmo que hoje a mulher trabalhe, ganhe o seu dinheiro, o seu salário, e às vezes, até muitas vezes, ganha mais do que o marido, o papel do homem continua sendo prover financeiramente e emocionalmente e proteger esta mulher. Tá? E a mulher é incentivar e cuidar. É o papel dela. Então, na psicologia a gente fala o papel do masculino e o papel do feminino. O que acontece se isso se inverte? Se a mulher tem que, no relacionamento, na vida dela, ter o poder e a força, que está acontecendo muito hoje. Ou porque ela é sozinha, ou porque ela tem um companheiro que não consegue ser o provedor e o protetor. E aí nós vamos ver depois por que isso acontece. Tá? Mas é danoso quando existe essa inversão de papéis.
Tá? Deus foi muito sábio. O homem, ele tem a força. A mulher tem a capacidade de ser auxiliadora, a de conduzir junto com ele. As famílias, né, os filhos vão crescendo e formam a sua própria família. Aqui está o início de um problema atual. Né? A gente chama de núcleo. E este problema se chama, que eu não vou entrar aqui muito na palestra sobre isso, mas só para dar assim, uma visão, dependência emocional. Deus deixou bem claro, o homem sai de sua casa e vai ter a sua casa. E muitas vezes isso hoje se embola numa forma em que nós vemos rapazes, homens aí de 30, 40 anos namorando com a mãe e o pai, né? E mulheres também. Muitos em relacionamento que até já têm filhos, mas cada um na sua casa, com papai e mamãe. Dentro da igreja tem disso, mas não muito. Mas lá fora tem muito disso. Né? E aí os pais se envolvem na vida dos filhos, na relação dessa nova família, e isso traz sérias consequências, porque esses filhos não conseguem terem o papel devido deles como família. Quando os núcleos se misturam, estamos frente a relacionamentos disfuncionais. Tá? Filho casou. Ele formou uma família. Eu sou o quê? Parente. Eu sou parente. Eu sou parente. Eu deixei de ser o núcleo familiar do meu filho. Eu sou parente. Lá em casa, os 5 já casaram. Eu sou viúva. Quem é a minha família? Eu sou a minha família. Minha família hoje é composta de uma pessoa. Até Deus me enviar alguém para fazer parceria comigo. Porque os meus filhos agora têm a família deles. Cada um tem a sua esposa, ou o seu marido e seus filhos. Né? Eu sou parente. Né? Ou família estendida, também podemos chamar assim. O homem ele é responsável pela segurança da mulher. Tá? O homem, a mulher, se maridos querem ganhar suas esposas, deixem elas em segurança, que elas se sintam seguras no lado de vocês. Aí vocês têm tudo delas. Tá? O que é necessário para tirar um peso da mulher? A mulher forte. É isso que eu quero falar um pouquinho agora, com mais calma. O que é a mulher forte hoje? É aquela mulher que tem que, porque tem aquelas que trabalham fora, porque amam a sua profissão, porque sabem que hoje a mulher ela precisa e faz bem para ela ter uma vida social, mas que ela não necessitaria disso. Ou seja, o homem tem que ser o provedor financeiro e emocional. A mulher pode trabalhar? Pode. Até deve. Mas se ela decidir parar ou ela perder o emprego, ela tem que ter a segurança, e aí vem o homem ser a segurança da mulher, ela tem que ter a segurança de que ele vai dar conta de manter a família sozinho. Segurança entra aí também. Né? Se isso não acontece, e a gente está vendo muito disso, e depois nós vamos ver o porquê, a mulher se torna uma mulher forte. Tá? O que é... Quantas vezes a gente escuta? Mas tu é forte, hein? Tu já passou por tantas.
tu é uma guerreira. E a mulher toma isso como um elogio, só que não é. Isso traz para a mulher o seu lado masculino. Nós temos dentro da gente um masculino e um feminino. Afinal de contas, eu tive um pai e uma mãe. Então, para mim ser feita, foi um masculino e um feminino. Então, eu tenho geneticamente partes do meu pai e da minha mãe. Então, eu tenho em mim o masculino e o feminino. Só que eu sou mulher, eu vim ao mundo para trazer o feminino. E em muitos momentos a mulher precisa usar do seu masculino. Porque tem que criar os filhos sozinha, ou porque tem que sustentar, ou porque não tem o apoio de mais ninguém, e nesse mais ninguém o principal é o companheiro, e aí ela vai criando força, ela vai criando resistência. Tá? Eu deixei minha apresentação para depois, porque eu vou falar um pouquinho sobre essa minha trajetória também. Tá? E aí, quantas mulheres pensam assim, eu preciso emagrecer e eu não consigo? Eu já fiz de tudo. Por que não consegue? Porque ela tem que ter força, ela tem que carregar peso. O corpo se desenvolve para isso. Se ela não tem a leveza que ela precisa ter para usar a sua inteligência e ser cuidada. Tá? E o que nós vimos muito hoje é isso. Mulheres que precisam ser o suporte familiar em muitos momentos. Eu vou falar do homem depois. A mulher forte, ela surge de várias coisas que ouvimos ao longo da vida. Quem olha para uma mulher forte, elogia e admira, mas ninguém vê os buracos e machucados que elas têm dentro de si. Tá? A gente só vê a força por fora. Bom, não é mais 56, é 57 agora. Tá? Tô um aninho mais velha. 57 anos, natural de Canoas. Exerço a profissão há 34 anos. Sou a mais nova de 4 irmãos. Meu pai era militar. Casei aos 23 anos. Tenho 5 filhos. Né? Um biológico e 4 por adoção. O Wesley ali, pequeno, Lígia. 2 estão em estágio para pastor. Né? Estudaram contigo, né? E até aqui eu tinha uma vida leve. Eu tinha um marido provedor, cuidador. Eu tive um pai provedor, cuidador. E até aqui, até ali onde está com as crianças ali, eu tinha uma vida leve, tranquila. Quando meu marido faleceu, eu tive que usar meu masculino, que eu nunca tinha usado. Porque o meu filho mais novo, o Wesley, tinha 16, e eu tinha que dar conta da minha vida sozinha, a partir dali. E aí, um pouquinho antes já, quando o Valdemar adoeceu, que eu tinha que... Foram 4 anos de cuidado, com questão de saúde, foi indo, eu já tinha que... Já tomei as rédeas ali. Eu já tive que usar a minha força e o meu poder, que era ele que usava. E aí comecei a desenvolver calvície. Esse cabelo longo aqui é negro, não é meu. Eu tenho calvície. Eu tive um câncer. Eu engordei. Estou com muita dificuldade de perder, porque eu ainda vivo na força. Eu tenho que ser forte para dar conta da vida sozinha. Por quê? Porque a mulher precisa de quê? Ser cuidada e protegida. Então ela precisa de um companheiro. E o homem precisa
ser cuidado e valorizado. Porque o homem, para ir para o mundo, para ele poder dar o que ele precisa para sustentar, para prover e para cuidar dessa mulher, ele precisa sentir no olhar dela admiração, que ela admira ele e que ela diga, vai que eu estou aqui na retaguarda. Senão ele não consegue ir também. E nós vamos ver daqui a pouco o porquê. Tá? Então as mulheres hoje, elas estão muito no seu masculino, na força. E acabam esquecendo do seu feminino. Do quanto é bom ser leve e feminino. Quantos de vocês aqui vão no salão fazer a unha? Quantas vão fazer o cabelo? Quantas vão fazer uma massagem? Lá de vez em quando. Dá para contar nos dedos. Isso é feminino. E não precisa de muito dinheiro para isso. É só comprar um esmalte, e pedir para uma amiga fazer. Porque se tu fizer, tu está sendo forte, tu está fazendo para você. Tem que ter alguém fazendo para você, alguém tocando na tua mão, alguém te dando essa atenção. Não precisa de muito para isso. Quantas de vocês saem com as amigas? Pelo menos uma vez por mês. Uma vez por semana. Opa! Tá? Isso é feminino. Sim. Tá? Isso é feminino. Isso é feminino. E quando a gente tem que carregar a vida nas costas, a gente esquece, não dá tempo. Não dá tempo. E aí vem depressão, ansiedade, vem aquele estigma assim de você é chata, vive emburrada, vive irritada. E onde tudo isso inicia? Inicia no nascimento. Tá? Naquilo que a gente aprende dos nossos pais. Quantas de vocês escutaram? Talvez aqui não tenha tanto, acho que fora da igreja tem mais. Eu dou muita palestra para pessoas que não são da igreja. Mas quantas escutam? Você tem que trabalhar, mãe, vocês têm que trabalhar, porque vocês não podem depender de homem e nem confiar. Ou seja, seja forte e dê conta sozinha. Tá? Quando você é filho, a distorção do masculino e do feminino pelos pais faz com que a criação dos filhos seja também distorcida. Como esse exemplo que eu dei agora, ou do menino. A mãe diz para o menino, cuidado, que tem muita mulher que só quer o teu dinheiro. A forma como os pais falam para os filhos de como eles têm que tomar cuidado com o sexo oposto, o quanto deveria de ser o contrário. Quem tem filha aí, homens que têm filha, como deve o que vocês gostariam que as suas filhas tivessem um relacionamento quando ela crescesse ou agora que ela já é grande? Mas vamos supor assim, o pai de uma criança, de uma menina pequena. Eu sempre digo para os pais, cada aniversário da tua filha, ou quando ela tira uma nota boa na escola, ou quando ela não tira uma nota boa na escola e ela está triste, dê uma flor para ela. Ensine ela como ela deve desejar ser tratada. Só que não adianta tu fazer isso para ela e ela não vê tu fazendo para a mãe dela.
adianta nada. Quando você é mãe de um filho, ele depende totalmente de você. E você ainda tem que prover toda a logística da família. E quando você é pai, você abre mão do apego do filho, porque você tem que trabalhar para manter. Tá? Essa dinâmica aqui, como é que funciona? Uma mulher grávida. O casal engravidou. Qual é o papel da mulher enquanto o bebê está na barriga? E para ela gerar essa criança, ela precisa emocionalmente estar como? Segura. Cuidado, atenção. Todo um contexto. E quem tem que dar em casa esse conforto? É o marido. Por isso que as mulheres estão fortes demais. Já está gerando uma disfuncionalidade. Disfuncionalidade. Na mulher, na sociedade atual. Sim, sociedade atual. Eu acho que as mulheres estão ficando tão fortes que os homens estão ficando fracos. Já, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Enfim, a mulher, para gerar essa criança, ela precisa do cuidado do... Todo mundo pode estar em volta dando cuidado para ela. Mas ela sente falta do cuidado do marido. Não tem quem... Do pai, não. Ah, o pai da criança, tá. Não tem quem substitua. Aí o neném nasce. Ela tem que ficar com o nenê, porque a amamentação, todos os primeiros meses do nenê é com a mãe. Qual é o papel do pai? Continuar protegendo e dando segurança para essa mãe, para esse bebê. Antigamente, quando eu tive o meu filho, não era muito assim, mas hoje em dia eu estou vendo algo que está acontecendo nas mulheres hoje, nas famílias, e eu acho até legal. Antigamente, quando o neném nascia e voltava para casa do hospital, o que acontecia? A casa enchia de gente para ver o bebê. E essa mãe estava lá. Hoje não. Hoje os casais estão, não quero visita até eu me sentir bem. E é só o casal com a criança. Quanto muito a mãe ou a sogra ali dando um apoio. E olhe lá. E esse homem faz valer isso. A minha esposa está precisando se recuperar. Ninguém vai visitar agora. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Só que aí tem uma coisa importante que muitos não falam, que a sociedade não fala. O papel do pai até aí é cuidar e prover. E a mãe tem uma ligação com este filho muito grande. Cordão umbilical que a gente fala. E isso é muito forte. Eu tenho 4 filhos adotivos, um biológico. E quando eles eram pequenos, principalmente os 2 mais velhos, que é o biológico e o meu primogênito, quando eles eram pequenos, eu podia estar trabalhando. Se o biológico ficasse doente, eu lá no meu serviço, eu sentia que algo estava acontecendo. Se o adotivo ficava doente, eu não sentia. Mas o amor é o mesmo. Eu estava lavando a louça... Se o biológico viesse bem devagarinho atrás de mim, eu sentia que tinha alguém atrás. Se o adotivo vinha, eu não sentia. Mas o amor é o mesmo. É questão de cordão umbilical. É a ligação da criança com a mãe. É forte demais. E quando essa criança chega lá pelos 7, 8 meses, isso tem que começar a ser cortado. E quem deve cortar? O pai. Corte é do pai. Aí que tá. O pai tem uma função importantíssima
para que essa criança se torne uma mulher feminina ou um homem masculino na vida adulta. O pai tem que chegar para a mãe e dizer assim: você não é só mãe, você é mulher e você é minha esposa e você é a fulana. Você tem que cuidar de você e cuidar de mim, não só dessa criança. Cuidar de mim no sentido do nosso relacionamento. É esse pai que tem que chegar para essa criança que está chorando porque percebeu que o papai e a mamãe estão lá juntinho e não vem dizer que não percebe, que é bebê e percebe, porque ele surgiu daí, da união do pai e da mãe. É chegar e o pai pegar, a criança chorou, está lá o casal no quarto, nem que seja olhando TV, a criança lá no quartinho dela, criança chorou, o que a mãe faz? É da hora do pai dizer: fica aqui que quem vai sou eu. E chegar lá e ter uma conversinha com essa criança, bem no ouvidinho. Agora tu vai dormir bem quietinho, que a mamãe agora é minha. É papel do pai fazer esse corte. Imagina uma mãe solo que não tem esse pai. E ninguém na sociedade diz isso. Que é o pai que tem que fazer esse corte. Que o papel do pai é fundamental nesse corte do cordão umbilical com a mãe. Né? Aí vai dizer assim: não, mas ele não tem pai, eu sou viúva, ou separada. Um tio, um avô. Claro que aí não vai ser da forma como deveria, mas o masculino vai ter que fazer esse corte de alguma forma. O avô vai dizer: não, minha filha, fica, vai te cuidar que eu cuido dele um pouquinho. De uma forma diferente, não como um casal, mas de alguma forma essa criança tem que entender que a mãe não é só dele. E que a mãe é um ser único e que ela precisa se cuidar também. Porque a criança é egoísta e egocêntrica. Tanto que quando um casal se separa e a criança é pequena, ela sempre acha que a culpa foi dela. Porque tudo que acontece em volta da criança, para ela, ou a culpa foi dela, porque ela é egocêntrica. Ela não consegue ver o mundo separado dela. Para uma mulher que aprendeu a ter uma vida pesada, ser leve é pesado. Imagina uma mulher que teve que sustentar, criar os filhos sozinho, trabalhar, trazer da creche, levar para a creche, ir no mercado, limpar a casa, porque o marido não estava presente ou estava e não fazia, não ajudava. Quando ela tem uma vida leve, ela se sente vazia. Ou que algo está errado, porque ela está fazendo pouco. Ela está fazendo pouco. Quanto muito se cuidar. Saúde, estética. Porque, convenhamos, mulher gosta. E mulher foi feita para se embelezar, para ficar bonita. Não tem mulher feia, tem mulher, né, mal cuidada. Né? Ela é cara. Às vezes não, ela é cara. Dentro das suas possibilidades, ela é cara. Né? Mas não precisa de tanto dinheiro para você se olhar no espelho e se amar e se aceitar. Né? Quando você é aquela que tudo faz e você fica só apenas com seus sonhos, porque essa mulher tem sonhos e ela já deixou para lá os sonhos dela porque não dá tempo. Quando você é aquela que tudo faz e você fica só apenas com seus sonhos, você fica desesperada, não sobra mais nada, porque a identidade, caráter, emoção, vontade estão orientados e se mantêm ocupados. Eu sou um polvo, tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Essa mulher forte, ela chora escondido, porque ela não pode chorar. Afinal de contas, ela é forte, ela tem que dar conta. Aí ela chora escondido. Né? Quanto mais pesado, menos divide o fardo.
Mulher que é forte e carrega o peso, ela não larga o bastão para ninguém. E aí tem um problema. Aquelas mulheres que estão aqui, que são solteiras, vão arrumar um relacionamento, ou que são casadas e querem mudar o seu relacionamento, prestem atenção. Se vocês estão no feminino ou no masculino. Se vocês estão no feminino, é só uma questão do marido proteger e mostrar para ela que ela está segura. Agora, se vocês estão no masculino, vocês não vão largar o bastão para ele. E aí vai dar disputa de poder dentro de casa. Quem manda mais? Quem manda mais? E aí vai ter 2 fortes, 2 poderosos e nenhuma inteligência. Aí vem os problemas. Situações tão difíceis assim são pesadas demais para uma mulher. Quando que isso acontece? Né? Episódios onde se sentiu com medo, sem cuidado e proteção. Tá? A mulher se torna forte quando ela não se sente protegida, ou pelo pai, ou pelo marido. Isso pode vir desde criança, a criança ferida, que aí é outra história, tem vários tipos de feridas da criança. E quando a mulher escuta, como você é forte, você deu conta disso tudo. Nunca aceitem isso. Quando alguém disser para vocês, pô, como você é forte, não aceite como um elogio, porque a mulher não precisa ser forte. Ela só tem que ser leve e tem que ter um homem no lado dela que seja a força para ela. Aí, por que os homens hoje não são fortes? Homem fora do seu lugar de origem. São super protegidos pela mãe, são criados desde pequenininho, meu príncipezinho, meu homenzinho, meu companheirinho, principalmente se a mulher não tem o seu companheiro, não tem o pai dessa criança ou um padrasto no lado. Ele vai ser o homenzinho da mamãe, o que vai cuidar da mamãe. E as pessoas dizem isso mesmo. As pessoas dizem isso mesmo. E ele é apenas uma criança, ele é apenas o filho que tem que ser protegido pelo adulto. E não ele ser o homenzinho. Homem fora do lugar de origem, super protegido pela mãe e negligenciado pelo pai. Homem não chora. O que mais os pais costumam dizer? Seu frouxo, parece uma menininha. Enquanto a mãe vai ali, super protege, o pai trata ele como o que ele está fazendo é errado. Isso pode se tornar homens seguros sem força de decisão. Tá? Precisam do aval da mãe para tudo, porque afinal de contas, quem está no lado dele quando o pai fala essas coisas é a mãe. E vão buscar na esposa um apoio, como se essa esposa fosse a mãe, entrega de bandeja para essa esposa o poder que é dele. O poder que é dele. Tá? Como fazer a mulher ser mais leve e o homem mais forte no relacionamento? Tá, pronto, já cresceu, já casou, o erro está aí. Hoje em dia tem muito, acho que mais homem do que mulher com 30, 40 anos morando na casa de mamãe ainda, de papai ainda. Né? A mulher, se não casa, vai morar sozinha e vai fazer a vida, muitas vezes. O homem é mais difícil. Né? Então, o que vocês, mulheres, podem fazer para incentivar os homens a usarem mais o seu masculino? Incentivar o homem usando inteligência e sutileza. O que a senhora falou ali, né, de ter um jeitinho de mandar, não é mandar. É ter sutileza de mostrar para ele o lugar dele.
Comunicar suas necessidades, anseios e desejos. Isso é outra coisa muito difícil. Como a gente aprende desde pequeno a não poder dizer o que sente e o que pensa, num relacionamento, a gente não fala. Para os homens agora, a mulher não é daquele tipo assim que não diz nada e está emburrada e não sabe por quê? E elas não comunicam por quê? E o homem diz que a mulher é difícil. Porque eu pergunto, tem alguma coisa? Não, está tudo bem. E não está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Porque vamos ser reais. Olha, eu não gostei disso. Eu não quero isso. Ou eu quero isso. Eu quero que tu me trate assim. Eu quero que tu faça assim. Os dois. Afinal de contas, que em casa se torna um só. Então vamos ser reais e verdadeiros com o companheiro, sem medo dele ficar bravo. Se ele ficar, ficou. Se ela ficar, ficou. Uma vez eu e Valdemar discutimos, era muito raro isso, mas acontecia, e eu fiquei muito brava com ele. Nem lembro mais por que também. Aí chegou a noite, eu disse assim para ele ficou no computador, né? Aí eu fui pro quarto assim para ele, vem dormir comigo. Porque uma coisa que eu sempre dizia para ele, se ele ficasse viúvo, ele podia casar de novo logo em seguida. Mas ele não podia, ele ia ter que dizer para a nova esposa que as orelhas ela não podia mexer, eram minhas. Porque eu não dormia sem ser mexendo na orelha dele. Eu fiquei viúva os dois primeiros anos, eu não dormi. Realmente eu não dormi, porque eu precisava da orelha dele. E aí, naquele dia, eu disse assim para ele, vem dormir. E ele, mas tu não tá brava comigo? Eu disse, não, contigo não. Tu amo e quero pertinho de mim. Eu tô brava com o que tu fez, com o que tu disse, com a tua atitude. Com você, não. Então, se a gente aprender a separar a pessoa daquilo que ela fez ou disse que a gente não gostou, fica mais fácil. Tá? Por sua vez, o homem se sentindo incentivado pela mulher, olhado pela mulher, admirado pela mulher, ele vai adquirir o respeito próprio para fazer o que ele tem que ser. Tá? Só que para ele ser admirado pela mulher, ele tem que ser aquele homem que protege e que dá segurança para ela. Isso tudo só é possível quando a resiliência, quando a gente aprende a lidar com os nossas emoções e nossos medos, quando existe amor. E amor não é algo, eu amo e acabou. Amor é uma escolha. E eu decido amar todos os dias a mesma pessoa. Ou eu não decido amar. Amor é uma escolha. Muita paciência. Consciência da dinâmica de como os dois funcionam. Compromisso com a relação. Hoje em dia as relações são líquidas. Não gostou o que eu fiz, não fez o que eu quero, não gostei, caiu fora. Tem outra, né? Tem outra. Né? E Deus. Né? Sem Deus isso não funciona. Né? Sem Deus não tem paciência. Não se tem amor, não se tem resiliência. Aí vem mais uma partezinha. Para mim, no relacionamento, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é 3. Tá? O que significa essa matemática esquisita? 1 é ela ou ele, tanto faz. Né? O 2 é ele ou ela, enfim. 1 é, vamos supor, é ela. Vou botar ali porque os desenhos estão ali. 2 é ele. E 3 é o casal.
O casal é feito por ele e por ela, pelo número 1 e pelo outro número 1. Se o primeiro 1 se anular, não ter vida própria, não ter sonhos, por causa do outro número 1, se um se anular pelo outro, vai existir o casal? Se para o casal existir, precisa dos dois? Não vai. Quem vai sofrer vai ser o casal. Não vai resistir. Então, para o casal existir, cada um desses número 1 precisam existir. E o que significa isso? Ele tem que ter o direito dele do futebol com os amigos. E ela não pode ficar brava, não. Ele tem que ter amigos. Ter a liberdade dele de sair, de ser ele. Claro que se é um casal de Deus, se é um casal consciente, ele vai fazer isso de uma forma consciente, amorosa e respeitosa, respeitando a sua vida conjugal, né? Mas ele precisa do tempo dele, eu sou gremista, é quase quarta-feira, geralmente é na quarta-feira, né? Quando é namorada, era na quarta que saía para ver a namorada, depois que casa é quarta-feira, o dia do jogo. É mais ou menos isso, né? Mas ele precisa, e ela não pode ficar doida, não. Ele tem esse direito. Ele é ser único. Ela precisa sair com as amigas. E ele ficar em casa cuidando dos filhos. Elas têm esse direito. O feminino precisa estar com o feminino. Mulher precisa estar com mulher. O homem precisa estar com o homem. E necessariamente as amigas dela não precisam ser as amigas dele. E os amigos dele não precisam ser conhecidos dela. Por quê? Porque quando se trata do casal, aí os amigos são em conjunto. Então, para ele poder ser o casal com ela e ela ser o casal com ele, eles precisam ter individualidade. Porque se não tiver individualidade, existe uma anulação. E se tem uma anulação, o casal não existe, porque o casal só é feito pelos dois. Essa é a matemática do relacionamento. O homem e a mulher estando onde nasceram para estar, o homem é o provedor e o protetor, a mulher é a cuidadora e a auxiliadora, tendem a ter menos chances de caírem na armadilha da dependência emocional e de separações. Tá? Aí aqui eu vou falar um pouquinho de dependência emocional ativa. O que é a dependência emocional ativa? Tá? Não vou entrar muito, só vou dar uma palhinha, porque isso aqui é uma coisa muito... Dependência emocional nós temos ativa e passiva. Tá? Vamos supor que tua mãe veio te visitar. Ou nem precisou vir te visitar. Ela mora lá no outro país. Mas aí ela liga para ti todo dia, tu fala dos teus problemas com teu marido e ela te dá um monte de conselho. Sem tu pedir. Ela está interferindo no teu núcleo. Se tu pedir é outra questão. Ela está entrando no teu núcleo. Né? E ela vai entrar com a forma dela pensar, que não é do casal. Né? E aí isso é uma dependência ativa. Pessoas que precisam entrar no núcleo do outro para se sentir, digamos assim, útil. Né? Quando isso acontece, a família fica desprotegida. Porque vamos supor, tua mãe adoece, tu vai largar teu marido e teu filho em casa e vai para lá cuidar dela. Tua família está desprotegida. Né?
A diferença entre ajuda e apoio. E aí vem uma coisa muito importante. Isso não significa que você vai deixar a tua mãe ou teu pai ou quem quer que está precisando sem ajuda. Se eu chegar para você e disser, tu me pedir, tu tá passando por uma necessidade, por um problema, e eu chegar e disser assim para ti, eu vim te ajudar. Quem está fazendo? Eu vim te ajudar. Eu vou resolver isso para ti. Quem resolveu? Quem ajudou? Quem fez? Fui eu. Eu que fiz. Eu que fui lá e resolvi o problema. Agora, se eu chegar para ti e dizer assim, eu vou te apoiar. Aí não sou eu que estou fazendo, é você que vai fazer, eu estou só te dando apoio. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, nós não ajudamos ninguém, não devemos ajudar ninguém. Nós devemos apoiar. Apoiar. Quando a gente ajuda, quando uma pessoa pede ajuda, essa pessoa está presa no problema. Agora, quando a gente apoia, a gente está apoiando o problema? A gente está apoiando a solução. A gente não está pensando no problema da pessoa, a gente está pensando na solução para ela resolver esse problema. Então, quando a gente ajuda, a pessoa não sai do problema. Quando a gente apoia, ela resolve. Ela resolve. Tá? E a passiva, a dependência passiva, é quando não somos nós que entramos no núcleo do outro, mas é o outro que entra no nosso núcleo. Tá? A gente sofre por não conseguir dizer não para as pessoas. E quando a gente não diz não para as pessoas e diz sim para a pessoa, a gente está dizendo não para a gente. Quantas vezes a gente desejou dizer não para alguém ou para alguma coisa e não disse porque a pessoa vai ficar brava com a gente? Isso é dependência emocional. A pessoa tem que amar a gente pelo que a gente é, não pelo que a gente faz ou deixa de fazer por ela. E aí nós temos que aprender os limites. Tá? Tudo isso que eu falei é limite. Nós temos que aprender o limite entre nós e o outro. Não adianta eu passar por aqui, por essa cadeira, atropelando todo mundo. Eu tenho o meu limite. O limite é até aqui. Daqui eu não posso passar, não. E também não vou deixar vocês todos se levantarem e passar por cima de mim. Tem um limite. E é esse limite na vida que a gente tem que aprender. Para viver em harmonia nos relacionamentos. É necessário saber dizer não sem sentir dor. Isso é muito saudável. É importante. Sim. É importante dizer não sem se sentir culpa. Tá? Sem sentir culpa. Quando o Giancarlo casou, que foi o meu último filho que casou, ele casou e foi para o estágio. Está lá em Marechal Cândido Rondon. Ele chegou para mim assim, pô mãe, vou te deixar sozinha? Agora eu estou casando, porque eu moro aqui em Floripa, ele morava no seminário, não era tão longe. Né? Agora, ele foi para longe, o Wesley já estava longe, não fazia um ano. Aí os outros são casados aí, eu tenho filho, uma em Brasília, um no Goiás, uma em Curitiba, um em Marechal e outro lá em Rondônia. Aqui não tem ninguém, aqui é só eu. Né? Aí ele pegou assim, eu vou te deixar sozinha, mãe. E eu, e daí? Mas daí, assim, mais nada. Tu casou, agora tu é família, é tua esposa, é a Júlia. Eu sou parente. E tu não tem culpa se eu não fui capaz ainda de arrumar um companheiro para mim. Porque eu tenho que arrumar um companheiro para mim. Para cuidar de mim, para me proteger e para prover. Não é tu. Tu vai fazer isso com a tua esposa.
É com ela que tu tem que fazer, não é mais comigo, não. Ah, mas e se tu adoecer? Se eu adoecer, eu dou jeito. E se eu não der jeito, tu contrata uma enfermeira para cuidar de mim. Mas tu não vai voltar antes do prazo. Tu vai me apoiar da onde tu tá. Tu não vai largar a tua vida para vir cuidar de mim. Isso não é apoio. Claro que eu ainda não estou precisando, né? Mas o Wesley já está escolhendo qual é a clínica geriátrica que ele vai me mandar quando eu envelhecer. Ele já está escolhendo. Aí eu já disse para ele que ele não precisa escolher, que eu já escolhi e que eu mesma vou quando eu precisar. Né? Então, ele já está escolhendo. Então, é mais ou menos isso, gente, tá? Que eu queria passar para vocês. Acho que antes a gente pode primeiro agradecer a Guaciara pela apresentação. Foi excelente, certamente. Acredito que todos nós aqui gostamos, certamente. Isabela tem também um presentinho para ti, tá bom? Quando eu estou inseguro, quando eu começo a sofrer, com medo do futuro, com medo de te perder, então eu corro pro mar, ai, e vejo as ondas a vir, é como um doce ninar, ai, eu ouço o mar a sorrir. Enrola, 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 enrola na areia. Enrola, enrola, enrola na areia do mar. Enrola, 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 enrola na areia. Enrola, enrola, enrola na areia do mar. E quando a saudade cresce, querendo me incomodar, é a água do mar que desce de dentro do meu olhar. Eu te procuro, sereia, e o teu sorriso está lá. E como o mar vai pra areia, em teus braços vou deitar.